Hoje nós iremos falar da importância do uso racional da água e da energia elétrica na bacia hidrográfica do Rio São Francisco e a sua importância e contribuição para a sustentabilidade das lagoas marginais. Primeiramente, o Rio São Francisco, ou também conhecido como Velho Chico, é um dos principais rios brasileiros, responsável pelo desenvolvimento de várias áreas das regiões do Nordeste e região do Sudeste. Associado ao Rio São Francisco, nós temos as lagoas marginais, que são de extrema importância nas questões de sustentabilidade ecossistêmicas. E essas lagoas são consideradas importantes meios que servem de berçário, proteção e abrigo para os peixes, além de constituírem áreas de crescimento e recuperação de adultos. Então, as lagoas marginais, elas têm uma importância crucial dentro da bacia do Rio São Francisco, porque é lá onde são desenvolvidos, onde situa-se o berçário dos peixes que vão constituir o Rio São Francisco. Então, nós temos a região hidrográfica, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Ela é uma bacia de quase 3.000 quilômetros, ou seja, de uma extensão considerável, onde apresenta a sua nascente na Serra da Canastra e a sua foz localizada entre os estados de Alagoas e Sergipe. O Rio São Francisco, após percorrer quase 3.000 quilômetros, desemboca no Oceano Atlântico, constituindo a divisa natural entre os estados alagoano e sergipano. Então, é um rio de extrema importância social, econômica, ambiental, política e, junto com as suas lagoas marginais, que é o foco, né, das nossas atenções, justamente em função da sua importância, nós observamos vários impactos econômicos no monitoramento do uso da água do Rio São Francisco, como a água das lagoas marginais. Nós vivemos, nos últimos 5 anos, uma escassez hídrica muito grande. Escassez essa promovida pelo baixo índices de precipitações. E esses baixos índices, foram justamente em função de alguns fenômenos meteorológicos, o fenômeno El Niño, o fenômeno Lanínia, e entre outros. Então, o problema de escassez, juntamente com a degradação dos recursos hídricos acarretados pela crescente concentração populacional e a forte industrialização registrada no último século, demandam uma mudança de comportamento no uso desse recurso hídrico, diante da possibilidade de uma crise na disponibilidade de água em várias partes do mundo. Então, observem vocês a importância da água e a importância de buscarmos alternativas para racionalizar, para que não falte, né, num futuro próximo. O potencial de irrigação na bacia do Rio São Francisco é cerca de 1 milhão de hectares, dos quais, hoje, já existem 340 mil hectares já irrigados. E esta área tende a crescer cerca de 4% ao ano. A irrigação, queira ou não, é a forma que demanda uma maior quantidade de água. E, de acordo com a Agência Nacional das Águas, a vazão média
do Rio São Francisco é de 2.846 metros cúbicos. Caso essa recessão hídrica se prolongue, a demanda por água na bacia do Rio São Francisco deve chegar a 458 metros cúbicos por segundo em 2025 e 539 metros cúbicos por segundo em 2035. Porém, a economia, que é a previsão, se acelere e retorne os níveis de crescimento da última década, a demanda hídrica pode chegar a 786 metros cúbicos por segundo até 1.073 metros cúbicos por segundo em 2025 e 2035, respectivamente. Então, a demanda de água é crescente e é muito grande. E em função justamente dessa grande demanda, é que é urgente a elaboração de projetos visando racionalizar o uso das águas do Rio São Francisco com aplicação de técnicas modernas de irrigação. Algumas propriedades ainda usam técnicas de irrigação tipo inundação, aonde a eficiência de irrigação é baixíssima, em torno de 20%, considerada dispendiosa, né? E, além disso, a educação da população sobre o consumo consciente e redução no desperdício do sistema de abastecimento muitas vezes ultrapassa 50%. Então, não existe aquela conscientização de economizar água e, consequentemente, economizar energia na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E outra, a busca por metodologias científicas que visem racionalizar o uso da água, hoje é muito precária, é muito pouca. A irrigação no Velho Chico, segundo o Ministério do Meio Ambiente, as áreas de maior irrigação da bacia do Rio São Francisco encontram-se no norte do estado de Minas Gerais, em Formosa e Correntina, na Bahia, e na região do Baixo São Francisco, em Alagoas, que são justamente os locais onde se localizam a grande quantidade das lagoas marginais. Tá? Ou seja, existe um conflito entre irrigação, consumo de água e lagoas marginais. Por quê? Porque a água do Rio São Francisco ela é perenizada de uma certa forma em função das barragens a montante. E muitas vezes, com baixo índice de precipitação, não se consegue fazer com que haja o transbordamento do Rio São Francisco para as lagoas, causando esse grande impacto ambiental. De acordo com dados da Codevasf, o limite de instalação de terras para irrigação é cerca de 800 mil hectares irrigados. Então, é uma quantidade expressiva. E se essa quantidade expressiva não for levado em consideração o uso racional, ou seja, usar essa água de uma forma indevida, consequentemente, os impactos serão maiores, tanto na gestão das barragens, como no transbordamento do Rio São Francisco para as lagoas marginais. Os principais conflitos na bacia do Rio São Francisco são por demanda de água para usos consultivos e geração de energia elétrica. Vejam vocês a importância desse Rio São Francisco, né? Dividida entre demanda para uso consultivo e demanda para produção de energia, competição pela água pelos diversos usos consultivos, destacando a irrigação
pelo grande volume de água requerido e acentuadas variações na vazão turbinada, acarretando problemas para os ecossistemas aquáticos, né, que são principalmente as lagoas marginais, e uso inadequado do território na margem do rio. Ou seja, é um impacto ambiental puxando outro impacto ambiental. Muitas vezes nós colocamos os problemas e nós temos que dirigi-los em prol de uma solução. E talvez a solução seria aumentar a eficiência no uso da água desses perímetros irrigados ao longo do Rio São Francisco. A eficiência no uso da água pode auxiliar na resolução dos problemas de escassez, diminuindo os conflitos entre usuários e aumentar, estabilizar e garantir a produção. Existem, sim, soluções tecnológicas e gerenciais que podem contribuir para o uso eficiente da água e da energia elétrica e otimizar a utilização da mesma na agricultura irrigada no Brasil. Ou seja, busca-se uma sustentabilidade. Nós precisamos produzir alimento e muitas vezes, na maioria dessas regiões e regiões áridas e semiáridas, a agricultura é dependente da irrigação. Porém, nós podemos utilizar, aumentar a eficiência, onde iremos estar contribuindo para melhorar a sustentabilidade da bacia hidrográfica, né, e aumentar a quantidade de água a ser disponibilizada. Ainda sobre eficiência de irrigação, tomada como a razão, o que é eficiência? É a razão entre a quantidade de água que efetivamente é usada pelas culturas e a quantidade de água retirada da fonte. Nesse caso aqui, a fonte é o Rio São Francisco. Então, se eu tiro 100 litros de água do Rio São Francisco, uma eficiência de 100% é que esses 100 litros sejam aproveitados pelas plantas. Aí a eficiência seria 100%. O que ocorre hoje? Retira 100 litros e desses 100 litros, apenas 20, 30 litros é aproveitado pelas plantas. Os outros 70, 80 litros é perdido para o escoamento superficial, percolação profunda ou evaporação. Então, a ideia dessa palestra, né, dessa primeira palestra, é mostrar que nós podemos ajudar o Rio São Francisco maximizando essa eficiência do uso da água de irrigação. No âmbito mundial, é ainda muito baixa, situando-se em termos médios em torno de 37%. Quer dizer o quê? Que 63% é perdido. É água, que vai voltar para o ciclo hidrológico, mas é uma água que vai fazer falta para os outros usos múltiplos, né? Inclusive de dessedentação de animais, que é dessedentação humana, abastecimento humano, dessedentação de animais, né? Que são usos prioritários. A eficiência do sistema de irrigação, então, está diretamente relacionada ao volume de solo onde se encontram as raízes da planta. A eficiência de aplicação se refere à relação que existe entre a quantidade de água necessária para a planta e a quantidade de água aplicada. Eu tenho que aplicar quanto de água que minha planta precisa, quanto de água que minha planta necessita, levando em consideração a relação água, solo, planta e clima.
Solução: nós precisamos atentar para todas as formas, tecnologias, para a gente ajudar o Rio São Francisco e, consequentemente, ajudar a perenização das lagoas marginais. A solução, uma das soluções é o manejo da irrigação, que consiste na determinação do momento ideal, da quantidade certa e de como aplicar a água na plantação, levando em consideração outros aspectos do sistema produtivo, como o controle fitossanitário, que é um dos grandes problemas em relação à qualidade da água do Velho Chico e, consequentemente, das lagoas marginais. As condições meteorológicas, principalmente aí no que diz respeito à evapotranspiração e às precipitações, as questões econômicas e as estratégias de condução da cultura. Existe solução, né? Se a gente puder economizar 60% dessa água num programa de manejo de irrigação, nós estaremos ajudando, sim, de uma forma consistente, o Velho Chico e suas lagoas marginais. O manejo da irrigação e das lagoas marginais. Por meio desse manejo dos recursos hídricos, propõe-se a racionalização da água e da energia elétrica e, consequentemente, a diminuição da água utilizada do Velho Chico. Esta é a ideia, tá? Usar a água do Velho Chico de uma forma racional. Com isto, espera-se que a gestão entre a barragem de Três Marias e as lagoas marginais da sua jusante consigam o tão sonhado equilíbrio ecossistêmico. Ou seja, é uma corrente. Nós precisamos associar tecnologias, metodologias para ajudar o Velho Chico. Aqui nós temos, né, as lagoas marginais e, na verdade, na própria o entorno dessas lagoas são realizadas sistemas de irrigação ou tirando água da própria lagoa, né, muitas vezes sem processo de outorga, ou utilizando água diretamente do Rio São Francisco, tá? Então, quando se fala utilizando água, são sistemas de irrigação que requerem muita água, tipo sistema de irrigação pivô central, né? Que no norte de Minas, ele é uma quantidade significativa, e muitos deles são colocados, locados nas margens do Rio São Francisco e das lagoas marginais. Então, já que tem que tirar água para produzir alimento, que seja retirada a água com outorga e essa água seja retirada de uma forma racional. E aqui nós temos, né, algum sistema de irrigação nas margens do Rio São Francisco, né? Muitos deles são irrigação por suco, onde eu já comentei da sua baixa eficiência, e outros sistemas com eficiências melhores. Então, irrigar não é jogar água. Irrigar é aplicar a quantidade certa de água no momento correto. As lagoas marginais precisam de uma conscientização ambiental. Precisam que nós, que estamos diretamente envolvidos na sua preservação, nos atentamos para todas as formas de economizar esse bem tão precioso. E aqui nós temos, né, a forma de economizar, duas figuras mostrando a primeira figura é o sujeito molhando, né? E a planta com a cara assustada, né? Não preciso desse tanto de água. Por que você está colocando esse tanto de água? E na outra é o contrário, né? As pessoas colocam pouca irrigação com baixa eficiência, colocando menos água e a planta começa a sofrer, né? E isso repercutindo no desenvolvimento vegetativo e na produtividade.
Assim eu termino essa primeira etapa, né, do nosso planejamento. Obrigado a todos.